Gente, um caderninho de controle financeiro desse aqui é capaz de fazer milagres na sua vida financeira. Mas como colocar isso em prática lá no primeiro mês, onde as coisas estão começando a se encaminhar? Como organizar as coisas no caderninho? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. A primeira coisa a ser feita é a definição dos seus objetivos financeiros. Defina o objetivo de curto, médio e longo prazo. Você precisa ter objetivos, porque às vezes a gente tá ali organizando a vida financeira, tá fazendo o planejamento, mas as coisas estão boas, sabe? Não sobra nem falta. Isso faz com que a gente fique estagnado e nem perceba que está parado no tempo, sabe? Que não está resolvendo nada. Por exemplo, uma meta de curto prazo. Pagar todas as dívidas dentro de um ano. Dependendo da quantidade de dinheiro que você está devendo, isso é algo que você consegue alcançar. Um exemplo de objetivo de médio prazo, montar a reserva de emergência. E um objetivo de longo prazo, juntar um dinheiro para dar entrada na compra de uma casa ou na compra de um carro. Você pode até pesquisar quanto é que custa ou quanto você vai precisar guardar por mês para encaixar dentro do seu planejamento financeiro. Então, primeiro você faz essa definição e depois a gente vai para o segundo passo, né? Nesse segundo passo, que é onde entra o raio-x financeiro. O que é que seria esse raio-x financeiro? Você colocar num caderninho ou numa planilha as suas despesas, o dinheiro que entra dentro da sua casa e de que forma você gasta ele. Mas eu vou mostrar na prática como é que é. Esse aqui é um raio-x financeiro. Eu fiz aqui com um salário de R$ 3.000, mas eu coloquei o casal, tá? Eu sei que muita gente recebe mais do que isso, porque eu sei que muitas famílias recebem o benefício do Bolsa Família, né? Às vezes a pessoa trabalha fora, o marido trabalha fora também, mas mesmo assim a pessoa continua recebendo. Mas eu coloquei aqui um valorzinho de R$ 3.000 como renda para uma família, tá? Eu não coloquei aqui família com filhos, mas aqui na minha casa, por exemplo, a gente tem uma renda aí de 3.000 e às vezes é mais, às vezes é menos. Mas a gente se vira com a nossa família e somos 3 pessoas, né? Então, eu coloquei aqui o que é que seria esse raio-x financeiro. Vamos lá. Primeiro, você colocaria a sua renda mensal. Coloquei aqui salários, R$ 3.000. Suponhando aí que o casal receba um pouquinho mais de um salário mínimo. Aí vem a questão da renda extra. Esse casal aqui não faz renda extra, mas eles vão precisar fazer renda extra se eles quiserem realizar os objetivos dele. Se eles não quiserem realizar nenhum objetivo, eles ficam com esses 3.000 e se contentam com isso. Segunda parte, as despesas mensais. Olha aqui como eu dividi. Em aluguel, 750, água, 120, luz, 150, internet, 95. Pós-pago, que seria o plano de celular, 80. Digamos que esse casal comprou algum item parcelado, que pode ser, eu coloquei aqui, ó, parcela do celular. Talvez um comprou o celular. Mas pode ser outra coisa também, pode ser uma geladeira. Digamos que o casal estava precisando, parcelou em 10 vezes uma geladeira, 231. E isso é uma geladeira simples, né? Porque se for uma geladeira maravilhosa, a gente sabe que não é isso, nunca, jamais. Alimentação, R$ 600. E as carnes e frutas, que são por fora, 300. E aí esse casal também deve no cartão de crédito aí uma dívida de R$ 250. Isso que eu não coloquei aqui, questão de empréstimo, questão de dívidas, tá? Isso é outra coisa. Aqui é só o raio-x financeiro das coisas de casa. Como eu já falei para vocês, primeiro as coisas de casa, primeiro as necessidades, depois as dívidas. E aí, vamos lá, né, gente? Olha só, despesas totais, R$ 2.726. Sobra R$ 274. Em teoria, é o que deveria sobrar. Mas na prática, a gente sabe que não sobra. Logo no começo, quando eu e meu marido começamos a nos organizar, a gente fazia desse jeito aqui e só. A gente só fazia isso. De planejamento era só isso aqui. Anotava nossas despesas, a nossa renda e o quanto que ia sobrar. Só que o problema é que não sobrava. Não sobrava. Era para sobrar 500, R$ 600, não sobrava absolutamente nada. E aí? E quando você coloca as coisas no papel, é para sobrar dinheiro e não sobra. O que é que você faz? Então, a gente vai para o próximo passinho do raio-x financeiro. Quando você coloca suas contas, suas despesas no papel e deveria sobrar dinheiro, mas não sobra, vem a segunda etapazinha, que é a questão de você anotar, de você ter o controle das coisas que você gasta ao longo do mês. Então, você precisa ter muita paciência, porque você não vai conseguir se organizar assim, de uma hora para outra, do dia para a noite. Isso leva um tempinho. Então, você pode fazer isso através de grupo, né? Você pode criar um grupo para você no WhatsApp, ou para você e seu esposo no WhatsApp.
caso ele queira participar dessa organização. Ou você pode baixar um aplicativo de controle financeiro para você anotar as coisas que você tem gastado. É porque você tá ali na rua, precisa comprar alguma coisa. É muito simples, você pega o celular, anota o que foi que você comprou, anota o valor e pronto. E você pode também guardar as notinhas fiscais, né? Quando você passa o seu cartão, geralmente vem a via para você, né? Ou você pode andar com um caderninho desse aqui na bolsa. Tipo, esse aqui ele é bem pequeno, ó. Ele é do tamanho da minha mão. Menor até, mas é porque minha mão é gigante, tá? Então você pode anotar as suas coisas, o que é que você gastou ou deixou de gastar. Vamos lá, mostrar na prática. Eu fiz um exemplo aqui de como seria, tá? O caderninho é mínimo, ele é bem pequenino. Pra vocês terem ideia, esse aqui é um caderno já do pequeno. E esse aqui é bem menorzinho pra andar com ele na bolsa, né? Caso você goste, você seja assim como eu, que é mais ligada nessa questão de papelaria. Não sou muito do digital, não. Prefiro papel e caneta. Então, por exemplo, digamos que você teve algum contratempo para resolver no dia 5 do mês. E aí você precisou pegar o Uber para resolver essa situação. E depois você comeu um lanche, né? Porque deu fome em você. Eu coloquei até o valor do Uber aqui bem baratinho, né? Às vezes pode ser que seja mais, às vezes pode ser que seja menos. Mas, assim, é dessa forma que você coloca. Você não precisa nem deixar o valor total. É só colocar a data e o que você andou gastando. Por exemplo, ó, dia 5 teve gasto, dia 10 teve gasto, dia 15 teve gasto. Cada um deles foram gastos diferentes. E, às vezes, gente, são gastos, assim, que já são corriqueiros. Que já fazem parte da rotina. Por exemplo, às vezes a pessoa tem a mania de pegar o Uber porque acha baratinho. Aí vai pegando, no fim do mês já dá diferença. Às vezes, a pessoa gosta de comer um lanche no trabalho, ou às vezes tem alguém que leva lanche para vender no trabalho, leva um sanduíche, aí leva um café, sabe? Leva essas coisas que faz com que você gaste, você acha que é baratinho, quando na verdade no fim do mês dá uma baita de uma diferença. Você vai anotando assim, dessa forma aqui, e depois você coloca o total. Assim, no fim do mês você faz a somatória, coloca o total e aí você sabe quais são os seus gastos, qual é a sua rotina de supérfluos, né? Por exemplo, aqui a gente descobre que a rotina dessa pessoa é Uber. Então, sempre tem Uber no meio das coisas dela. Ou então que ela gosta muito de comprar lanche no trabalho. Ou que ela passa no mercado para comprar besteira. Então, sempre tem alguma coisa, sabe? Tem gente que é mais questão do cafezinho. Aí você vai fazendo isso e você descobre com esse monitoramento para onde que tá indo seu dinheiro, tá? Aí pega o total que deu no fim do mês e junta com o planejamento, né? Com o raio-x e entende para onde é que tá indo o dinheiro. Opa, deveria sobrar, mas não sobra. Por que que não sobra? Porque gasta demais no dia a dia. A próxima etapa do raio-x financeiro é colocar as contas no caderno. E eu não tô falando das contas do seu orçamento, eu tô falando das suas dívidas. Tem gente que tá com o nome sujo, que tem várias dívidazinhas lá no Serasa. Então você vai entrar no aplicativo do Serasa, caso seja o seu caso, tá? Porque, por exemplo, se você tem uma dívida atrasada com o banco aí há mais de 4, 5 meses, nem tenta negociar com o banco. Baixa o aplicativo do Serasa no seu celular e aí você vai pegar todas essas dívidas, vai ver se tem proposta de negociação. Se tiver proposta de negociação, de que forma está essa proposta? É parcelado? A dívida fica muito alto nessa proposta? Como é que é? Então você vai pegar, vai anotar titim por titim no seu caderninho, da forma que eu vou mostrar para você agora. Gente, essa daqui foi uma tabelinha que eu fiz aqui, você pode se inspirar nela. Eu tenho uma melhor no meu planner de organização financeira, mas a que eu tenho é muito cheia de detalhes e aqui eu quero simplificar para vocês. Então, essas dívidas aqui, no meu exemplo, seriam as dívidas que estariam lá no site do Serasa, dessa pessoa, né, dessa família. Eu já peguei casos de clientes com dívida maior do que essa lista aqui, tá? E era uma pessoa só. Então, eu sei que isso é algo muito comum das famílias brasileiras. Patrícia, mas eu tô conseguindo pagar a minha dívida. Então, ela não fica aqui, ela fica na sua página de raio-x financeiro, tá certo? Aqui ficam as dívidas que você não está conseguindo pagar, que se você for olhar no site do Serasa, provavelmente essa dívida já vai estar lá. Baixando o aplicativo do Serasa ou Desenrola Brasil. Se no Serasa não tiver, baixe o Desenrola Brasil, que lá tem muito desconto. Gente, sério mesmo. Inclusive, tem uma aluna minha que estava devendo ali mais de 15 mil reais de dívidas. E ela baixou o Desenrola Brasil depois de muita insistência.
e conseguiu pagar a dívida dela com 4.000. Ela poderia ter pagado com menos se ela tivesse tido mais paciência, mas quem está devendo sabe como é, quer pagar logo. Ela tinha o dinheiro, foi lá e pagou. Vamos aqui para essa organização. Tipo de dívida, você vai dizer como foi que você adquiriu essa dívida, se é fatura, se é empréstimo, se foi para telefonia de celular, se foi para instituição de pagamento, o que é que foi, né? Coloca. Credor. O credor é o banco, a instituição financeira. Então, se é banco, que tipo de banco é? É Banco do Brasil, é Bradesco, é Inter, Nubank. Se é a telefonia de celular, qual delas? Claro, TIM, Vivo, Oi. Instituição de pagamento, qual? Coloquei aqui até um exemplo das lojas Renner e Itapeva aqui. Valores, tá? Então, fatura 1.035, empréstimo 1.532, o do Nubank 1.800. Coloquei aqui uma dívida sem nome até, que eu fiquei sem ideia do que colocar. 31, 71 e 35. Telefonia, claro, 95. Instituição de pagamento, 118. Renner, 585. Itapeva, 2.785. Outra conta na Itapeva, 3.598. Aí aqui vem a questão do desconto e negociação. Gente, eu já vi, isso aqui é real, tá? Isso aqui são coisas que eu vejo. Porque vocês sabem que eu sou educadora financeira, tenho as minhas mentorias, então é coisa que eu vejo constantemente. Quando a gente entra no site do Serasa ou em outras financeiras de negociação, é desconto. Que às vezes a pessoa nem sonha que existe e tá lá. Às vezes você tá incomodada com contas que você tem, mas você não sabe que com 20 reais, 20 e pouquinho reais você consegue pagar. Inclusive, tem dívidas lá com mais de 90% de desconto. Tem dívida que dá para você negociar e parcelar o mesmo valor à vista, tá? Ou seja, sem juros. Tem muita oportunidade, é só você ficar de olho. Agora vamos ver como é que tudo isso aqui vai se encaixar no planejamento financeiro. Bom, agora você já sabe quais são seus objetivos, já sabe quais são suas despesas e o dinheiro que entra para dentro de casa, já sabe com quem é que gasta com os supérfluos e onde é que estão seus ralos financeiros e já fez uma tabelinha para saber quais são suas dívidas e as formas de negociação, que claro, gente, estarão sempre mudando, ou seja, ali todo mês ou a cada 15 dias, o Serasa ou a instituição de negociação vai estar mudando essas propostas. Por isso que você precisa ficar sempre de olho, acompanhando e atualizando a sua tabelinha. Inclusive, é bom você fazer essa tabelinha de lápis, certo? A primeira coisa que essa pessoa do meu planejamento deve ter entendido é que com R$200, R$274, ela não consegue resolver todos os problemas dela. Qual é a primeira estratégia para você que está passando por isso e sabe que não tem dinheiro sobrando para pagar essas dívidas e limpar o seu nome? É começar a pensar em estratégia de redução de custos. Reduzir a fatura do cartão de crédito é totalmente possível, desde que você adie os seus desejos imediatos e comece a pensar naquelas suas dívidas que estão atrasadas. Então, essa é uma forma de economizar. Reduzir na conta de luz. Tentar reduzir o plano de celular para um valor menor para conseguir economizar. Tentar reduzir o valor da internet, ou seja, adquirir uma internet com um bom custo-benefício, mas que por um preço menor. Se bem, que talvez hoje em dia a gente não consiga. Tentar organizar a alimentação para não ter desperdício, para que você não fique indo o tempo todo para o supermercado. Fazer um cardápio semanal, aprender a organizar os alimentos e fazer eles durarem na geladeira. Parar um pouco mais com os lanches no trabalho e as saidinhas de Uber seria suficiente para essa pessoa já começar a economizar. Só que tem a segunda atitude que é necessário ser tomada, A primeira é a redução de gastos e a segunda é a renda extra. As rendas extras acontecem seja através de produtos que você vende, ou seja, aqueles itens, aquele bolo de pote que você fez para vender no seu trabalho, aquele lanche que você saiu para vender na rua, aquele item de artesanato que você fez com a intenção de vender para suas amigas ou vender na internet, enfim. Essa é uma forma de adquirir renda extra. Outra forma é a forma de você prestar serviços, diarista, cuidadora de idosos, no fim de semana, por exemplo, babá,
em um meio período ou babá no período da noite. Às vezes tem comemoração ali no fim do ano, Natal, Ano Novo, e as pessoas deixam os filhos ali com alguém de confiança para poder passear, curtir um pouquinho a festa. Essa sua segunda atitude é pesquisar rendas extras que te façam ter um retorno financeiro para que você consiga manter o seu planejamento organizado e enxuto, ao mesmo tempo que você destina dinheiro para pagar suas dívidas que estão lá acumuladas e que você precisa pagar. E aí você vai começar a organizar o seu planejamento financeiro de outra forma, tá bom? De que forma seria essa organização? Vou mostrar para vocês como ficaria esse novo orçamento. Digamos que o casal conseguiu R$ 700 de renda extra, os dois, tá? Isso, para quem mora numa cidade grande, é possível. É totalmente possível. E digamos que eles conseguiram economizar no orçamento. Vamos entender como é que fica um orçamento com R$ 3.700. Digamos que esse casal tem como foco e como objetivo pagar as dívidas, todas as dívidas, e começar a montar a reserva. O aluguel permanece o mesmo valor. Na conta d'água, eles conseguiram uma redução de R$ 10. A conta que era de 120 passou a 110. Na luz, a mesma coisa. A conta que era 150 passou a ser 130. Internet permaneceu a mesma, mesmo eles tentando negociar por um valor menor. Já o plano pós-pago, eles conseguiram um descontinho de R$ 10 e o que antes era 80 passou a ser 70. A parcela do celular permanece a mesma, R$ 231. A alimentação, esse casal também conseguiu reduzir, de 600 passou a ser R$ 500. Carnes e frutas, permaneceu o mesmo valor. Cartão de crédito também houve uma redução, de 250 passou a ser 150. E aí eles começaram a juntar para pagamento de dívidas. Então, aquelas dívidas que davam para pagar no mês, eles iam lá com os R$ 500, pagavam. Se não dava para pagar no mesmo mês, iam lá, juntavam com o segundo e o terceiro mês e pagavam a dívida à vista. Começaram a juntar para a reserva R$ 500 por mês. E para outras despesas, sabe aqueles supérfluos? Eles conseguiram reduzir no Uber, nas idas ao mercado, nos lanches para o trabalho, e esses outros aqui se tornou, sabe aqueles imprevistozinhos que acontecem que não precisa retirar da reserva? Então eles deixaram para esse tipo de imprevisto e também separaram um dinheiro para o lazer, um valor aí de R$ 128, que pode ser acrescentado com o que sobra aqui desses outros, justamente para essa questão do lazer. Então assim, não é algo fácil e esse exemplo que eu dei aqui é um exemplo simples, né? Porque é um casal sem filhos. Quando é um casal com filhos, a dinâmica familiar é muito diferente. São crianças, tem outras despesas, tem outras questões. Mas, aqui eu nem coloquei, né? Despesas pessoais, não coloquei aqui despesas com a casa, que às vezes a mulher gosta de comprar alguma coisa para casa. Eu não coloquei porque quando se existem dívidas, a prioridade máxima deve ser pagar essas dívidas. Quando não se tem reserva, a prioridade deve ser formar uma reserva. Então, a gente precisa adiar os nossos desejos de curto prazo em prol de algo melhor. Então, é questão de prioridade. E é difícil, sim. Não é fácil. Você tem que segurar uma barra danada para conseguir o dinheiro dessa renda extra, que pode ser até mais do que isso. Mas, às vezes, não. Pode ser menos. E você tem que ter uma disciplina danada para conseguir manter esses R$ 500 guardados na reserva. Para manter as finanças um pouco mais apertadas por um tempo, para conseguir pagar as dívidas. Mas é uma questão de prioridade. E vale a pena. E é possível, é totalmente possível pagar as contas, montar uma reserva, desde que você tenha disciplina, de que você consiga guardar e deixar os desejos momentâneos para depois, para quando já tem o dinheiro, para quando já tem as contas pagas e a reserva em dia. Uma forma boa de você conseguir se organizar é através dos métodos, né? A gente começa a organização financeira, depois vem os métodos de organização. O método 50, 30, 20, o método 60, 20, 20, técnica dos envelopes, técnica do caderninho, que é você anotar e se organizar,
Aqui na minha casa eu utilizo o método 60-20-20. 60% da nossa renda são para as despesas, 20% para os nossos desejos e despesas variáveis e 20% é para investir para o nosso futuro. É assim que as coisas têm dado certo para a gente. Eu sugiro que você escolha um método que funcione para você. Teste. E aí, aquele que você se adaptar melhor, você faz. Outra coisa muito importante é a ferramenta. Que tipo de ferramenta você vai escolher? É um aplicativo de celular? É o caderninho de controle financeiro? É a planilha? É um planner que você adquiriu, que você comprou? É os envelopes, para a técnica dos envelopes? Que tipo de ferramenta você vai utilizar? Qual ferramenta você se adapta mais? Tem gente que se adapta muito bem com o celular, com o notebook, né? Com coisas tecnológicas. Eu não gosto. Eu prefiro o caderninho, bom e velho caderninho, para anotar as minhas despesas. Mas eu também utilizo as planilhas para fazer projeções, para saber que se eu guardar R$ 200 hoje, daqui a 10 anos eu vou ter X valor. Eu gosto de fazer essas projeções. Então, isso me dá segurança, me dá previsibilidade, que é uma coisa que eu gosto muito. A gente só consegue mudar o nosso futuro com pequenas atitudes tomadas no presente. Não adianta você querer um futuro melhor se você não muda suas atitudes. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês consigam ter um rumo na hora de se organizar, e que melhore cada vez mais o futuro de vocês. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, aproveita para compartilhar ele. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para receber conteúdos de educação financeira toda semana aí na sua casa. Muito obrigada por sua visualização, por sua interação, seu comentário. Eu vou me despedindo por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!